Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Tem histórias que são completamente inacreditáveis. Mesmo que a pessoa te conte de pé junto, jurando por Deus, mostrando um livro com fotos e relatos, mesmo assim a gente custa acreditar de tão inacreditável que foi esse feito. Às vezes a gente precisa esperar que essa história vá para o cinema e apareça lá naquele letreiro baseado em fatos reais para a gente dizer, realmente isso aconteceu. E meu povo, é isso que vai acontecer com a gente agora, finalzinho de outubro, quando vai estrear nos cinemas de todo o país o filme 100 Dias, que conta dessa travessia monumental de Amir Klink, um navegador que cruzou pela primeira vez, a primeira pessoa a cruzar o Oceano Atlântico sozinho num barco a remo, 7.000 quilômetros, justamente no período de 100 dias. Ele saiu da África, da Namíbia e chegou em Salvador, minha gente. E essa história vai ser protagonizada por ele, que conversa Bem Viver hoje. Quem protagoniza Mir Klink é Felipe Bragança, que está na novela aí com coração acelerado. Felipe, obrigado pela disponibilidade para falar com a gente. Lucas, eu que agradeço, um prazer estar aqui falando com você sobre esse filme que também é inacreditável. É um filme tão grandioso, tão ousado, tão ambicioso, que até eu custo acreditar que o Brasil conseguiu produzir algo com tamanha qualidade, com tamanha ambição, e é realmente um dos grandes filmes do ano, e acredito que um dos grandes filmes dos últimos tempos. Então, aqui só para legitimar tudo que está falando, o diretor é Carlos Saldanha, que já estava no coração do povo brasileiro por ter sido um dos responsáveis pela Era do Gelo, essa produção internacional, que depois bateu no peito e fez uma animação brasileira Rio, que também foi um fenômeno. Então, chega gabaritadíssimo esse filme, com um elenco também pesado, e essa história que é mais do que justificada por toda a produção. Felipe, conta um pouquinho sobre isso, que eu já ouvi um pouquinho de conversa de bastidor, o próprio me falando que talvez a epopeia de fazer o filme se equipare com a travessia dele de 100 dias. Tu passou uns mal bocado para fazer esse filme, né, Felipe? Como que foi? Cara, eu acho que eu atravessei o meu próprio oceano durante esse processo. Fazer cinema não é fácil, sobretudo no Brasil. E acho que, como eu falei, realizar um filme tão ambicioso, tão ousado como esse, é um desafio por si só. Então, sim, acho que passei por processos bastante desafiadores. Foi um dos grandes desafios da minha carreira até hoje, talvez o maior de todos. Mas acho que Amir Klink é um personagem que é um prato cheio para qualquer ator. E acho que é um personagem raro na carreira de qualquer ator, inclusive. Né? Um filme que consegue tratar de uma jornada muito íntima, muito pessoal, e de muita coragem, de muita irreverência diante da grandiosidade do oceano e do mundo em que a gente habita, né? E é isso, eu acho que é uma produção muito grande e é muito bonito ver, como você falou, o Carlos Saldanha, que é esse diretor tão importante, inclusive para mim, foi um diretor que fez parte da minha infância, né? Quer dizer, eu cresci assistindo os filmes da Era do Gelo, Sim. tenho bonequinhos da época em que eu era criança até hoje. E depois ele fez Rio 2, que são filmes de animação de muito sucesso também, e que, com as ferramentas do cinema americano, ele conseguiu trabalhar a cultura brasileira. E eu acho que ele chega hoje com com o seu primeiro longa-metragem live action. Então, para ele também era um desafio grande, e acho que o Carlos se prova um excelente diretor, inclusive, ironicamente, né, sempre trabalhou principalmente com animações, mas se prova um diretor muito habilidoso na relação com os atores. Né? Nem todos os diretores de cinema têm tanta sensibilidade e tanta sabedoria para se comunicar com os atores. Né? E o Carlos, por incrível que pareça, tem muito essa habilidade e conseguiu criar essa parceria junto comigo e a gente desenvolveu, inclusive, uma amizade muito grande depois da experiência do filme. Então, Que assim, legal. é isso. Eu acho que é de fato uma epopeia ter feito esse filme, né? Eu acho que eu tive grandes desafios, tanto desafios físicos,
né? Eu acho que naturalmente é um filme sobre um homem que atravessa um oceano remando. Então, obviamente que desafios físicos estariam incluídos aí na experiência. Eu tive que aprender a remar, nunca tinha tido essa experiência, então fiz muitas aulas de remo. O Amir era um cara bem magrinho na época e ao longo da travessia emagreceu ainda mais. Então, eu que hoje estou com 78 quilos, na época eu estava com 79, 80 por aí, eu tive que perder peso para ficar mais parecido com ele. Então, eu perdi 10 quilos na Meu época para fazer o Deus. papel. Cheguei a 68 quilos. É, e acho que essa diferença está bem clara na tela e faz toda. É muito importante para poder perceber ainda mais a semelhança com o personagem, né? E é claro, muitos desafios práticos, né, da natureza do cinema mesmo, né, que, enfim, era um plano de filmagem muito extenso e que eu estava em praticamente todas as diárias do filme, né? 80% do filme é o Amir remando, basicamente. E sozinho, ele e a E baleia. sozinho. Exatamente, com os peixes, com a baleia, com o oceano e com as próprias memórias, né? Com os próprios demônios, com as próprias dúvidas e ambições e sonhos, enfim. Então, eu acho que eu tive esse desafio e o desafio também de, acho que, aprender a lidar com essa solidão, que foi algo que eu me propus a viver. Afinal, né, eu tive que fazer uma dieta rigorosa para poder emagrecer, então eu não podia sair porque eu não ia beber, eu não ia comer, minha libido estava lá embaixo, então eu também não ia beijar na boca, eu não ia fazer muita coisa desse tipo. Então eu acabei ficando muito em casa durante o processo de preparação do filme e eu acabei experimentando um pouco dessa solidão, assim. Eu realmente senti que eu me isolei bastante do mundo, e foi um isolamento muito bem-vindo em que eu pude experimentar a solitude, talvez de uma maneira parecida com o que o Amir experimentou, né? Enfim, então muitas referências, muitas experiências novas para mim, e essa possibilidade de mergulhar nesse universo, nessa história que para mim é uma das histórias mais fascinantes da história do nosso país, assim. Nossa, é inacreditável e que bonito ouvir esse teu processo de construção do personagem. Temos essa dádiva, é importante já, mencionar que a Amir Klink está vivo, está entre nós, com certeza foi Sim. fundamental para a construção desse personagem, porque às vezes a gente vai falando de uma pessoa que parece que não está, mas com certeza ele ajudou muito, mas eu tenho certeza que essa construção do personagem para tu conseguir entender como que foi esse processo de passar 100 dias sozinho no mar com um barco e seres do mar apenas é um processo que ele pode relatar, tanto é que tem o livro, o filme é baseado no livro, mas é um processo também muito, é isso, a experiência vai trazer isso, né? E sobre isso, sobre a experiência, o filme foi tanto rodado no mar, literalmente no mar, quanto também cenas construídas artificialmente, né, numa piscina e Uhum. tal. Conta qual que foi o maior, onde que tu passou mais perrengue, Felipe? No mar pra valer ou fazendo essas simulações? Cara, por incrível que pareça, as simulações foram mais desafiadoras, né? Assim, eu acho que, é claro, a gente teve justamente essa estrutura de produção, como você falou, a gente filmou algumas cenas no oceano de verdade, partindo de Bertioga, em São Paulo, e aí a gente foi lá para o meio do mar. Mas grande parte das cenas, por ter que envolver uma certa manipulação de clima, de vento, de condições da água, a gente realizou num estúdio com um esquema de produção impressionante, assim, uma estrutura realmente fascinante, é, em que a gente montou um tanque enorme para simular o mar, né, cheio de água, com uma máquina de onda, com uma turbina para poder ter o efeito do vento, e claro, o fundo azul em que a gente trabalhou. Eu, particularmente, trabalhei a minha imaginação, né? E foi divertido, porque eu me senti uma criança, cara, brincando, assim. Eu imaginava o céu, eu imaginava peixe, eu imaginava baleia, eu imaginava golfinho, e eu tinha que acreditar que eu estava no meio do oceano, quando eu não estava.
Então, essa experiência foi muito divertida, mas grande parte das cenas mais desafiadoras, cenas de tempestade, esse tipo de coisa, a gente fez nesse tanque. Então, acho que tudo isso, né, foi um desafio por si só. Algumas cenas que envolvem mais ação, algumas cenas que envolvem muito vento, né? Eu já disse em outras entrevistas como eu passei frio nesse filme, porque eu estava muito magrinho, era inverno em São Paulo, e aí eu ficava com aquela roupa que o Amir vestia, né? Que era praticamente uma roupa de mergulho. Então eu ficava com muito frio. E esse estúdio onde a gente filmou era muito frio. Então eu acho que o maior perrengue foi no estúdio mesmo. E quando a gente foi para o mar, na verdade, o dia estava lindo, o mar estava tranquilo. E era basicamente eu remando e curtindo o oceano. Inclusive, eu me lembro que eu levei teve uma das diárias, acho que se eu não me engano, a última diária que eu peguei, né? Uma das últimas diárias foi no oceano de verdade. E eu peguei uma caixinha de som Bluetooth, coloquei escondida ali no barco e saí Oh, remando. Enquanto eles filmavam cenas com drone, a câmera mais distante, não valia áudio, né? Então eu podia ouvir a música e fiquei remando ali, curtindo. Então isso foi muito legal. E você falou, né? Ressaltou, né, lembrou que o Amir ainda está entre nós, claro, e está vivíssimo, inclusive, né? Ainda realizando grandes trabalhos e tal. Inclusive com a própria Tamara também realizando grandes feitos, né? Então a gente vê que talvez essa loucura, essa coragem seja genético, né? é. Mas enfim, o Amir ele foi muito generoso, participou discretamente, né, da produção do filme, assim, criativamente eu acredito que ele não tenha feito nenhuma interferência, nenhuma contribuição específica, mas ele fez parte do processo. Eu tive o prazer de conhecê-lo e tirar muitas dúvidas com ele, perguntar algumas coisas, algumas curiosidades que eu tinha. Ele me ensinou, por exemplo, como é que se usava o sextante, me ensinou como é que ele fazia o cálculo no mapa para saber onde é que era a posição dele no mar. Então, tudo isso ele me ensinou. Eu, inclusive, tenho um áudio aqui no meu telefone de um pouco mais de 1 hora do amigo me contando coisas, assim, da primeira vez que a gente se encontrou. E, claro, ele e a família visitaram o set algumas vezes e ele sempre muito emocionado, muito impressionado com o trabalho que a gente estava realizando. E sei que ele já assistiu o filme e amou. Então, temos o selo de aprovação Amir Klink, e eu acho que esse selo, nesse momento, é muito importante. Não tem selo mais importante que esse. Imagina se ele falasse, não, acho que ficou meio falso, acho que ele tem que atravessar o mar mesmo, sozinho, só bota É, um drone acompanhando e vai ser melhor, acho que no vai estilo, no funcionar. estilo documentário, né, É, talvez. é. Mas E- ele amou, ele ficou muito feliz, veio me parabenizar, muito emocionado, e ter essa resposta dele é não só uma honra, mas é muito importante para mim, né? Ele me falou que ele sentiu que estava vendo uma réplica de si mesmo no filme, e eu acho incrível, né? Porque, inclusive, nós nem temos uma semelhança física tão grande, mas eu acho que o trabalho do ator também é esse, né? Eu acho que é conseguir captar a essência do comportamento, dos trejeitos, da maneira de se expressar, e talvez a partir disso conseguir enganar o público e fazer o público realmente enxergar aquela pessoa, aquele personagem. É, é um pouco sobre isso também, né? É, Jornalismo também é que a gente também mente às vezes pro público, assim, nessa história exatamente. de construir cenários, porque essa é a vida. Ei, Felipe, Uhum. mas agora voltando ao início lá da tua primeira resposta, quando eu fiz a abertura, e tu disse da importância que esse filme tem, a relevância internacional, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, tu já mais do que justificou, né? De todos esses bastidores, já deu para ver a grandiosidade que esse filme foi, investimentos, tecnologia, tudo que envolve isso, a história, mas eu queria te ouvir um pouco mais de por que que tu tá enxergando como um marco dentro do cinema nacional, me parece que tu colocou nesses parâmetros, porque a gente está vindo de uma safra espetacular, né? Entre Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto, que são filmes que abalaram o mundo, que concorreram às principais plataformas de premiação, e aí de repente vem essa terceira que foge um tanto quanto, que fala também sobre a história do Brasil, né? Mas sobre outra perspectiva, né? Tentavam comparar com a ditadura, O Agente Secreto, com Ainda Estou Aqui, esse não pincela sobre isso,
vai para uma outra seara. Além de tudo isso que tu já justificou sobre essa superprodução, que outros elementos que tu pontuaria para a gente olhar com bastante atenção para a repercussão que esse filme deve tomar internacionalmente? Lucas, olha, eu sou apaixonado por cinema desde moleque. Desde muito novo, eu assisto muitos filmes, e eu acho que foi talvez o cinema e o teatro, mas talvez principalmente o cinema, que me inspirou a querer ser ator e a seguir essa carreira. Então, eu sou um cinéfilo, e ao cinema é uma das minhas atividades preferidas. E eu digo isso porque eu acompanho o cinema, tanto internacional quanto nacional, de muito perto. E eu reconheço, inclusive, a importância do que vem sendo feito no nosso cinema nos últimos anos. Você mesmo citou, Ainda Estou Aqui, Agente Secreto, que foram filmes que tiveram reconhecimento internacional. Mas eu acho que o 100 Dias ele se destaca, claro, por tudo isso que eu falei, é um filme muito grandioso, muito ambicioso. Mas como eu te disse, eu acompanho o cinema desde sempre e com muita maturidade, com senso crítico e tudo mais. E eu não me lembro de ver nenhum filme parecido com 100 Dias sendo produzido no Brasil. Inclusive porque eu acho que é um filme que se trata de uma investigação da jornada pessoal de um homem. É claro que um filme como Agente Secreto, por exemplo, também trata disso, mas ele é carregado de um debate político importante, reflexões político-sociais importantes, assim como Ainda Estou Aqui. E eu sinto que o cinema, principalmente no Brasil, tem se sustentado muito nisso. E acho que às vezes a gente esquece de observar outras histórias que são tão poderosas quanto, mas que tratam de reflexões humanas, íntimas, sobre os nossos processos, sobre a possibilidade de encontrar coragem, sobre a possibilidade de realizar um feito como o feito do Amir, porque 100 Dias não é um filme que carrega nenhum discurso político especificamente, até porque não é essa a natureza da história que a gente está contando, né? É uma história muito mais focada na travessia que ele realizou, muito embora tenha acontecido em 1984. Então, assim, eu acho que a gente está falando de um filme que, primeiro, é um filme que vem dessa grande safra de excelentes filmes produzidos no Brasil, mas é um filme que traz, dessa vez, não a reflexão política, mas a reflexão da jornada íntima e pessoal de um homem. Então, eu acho que isso é, por si só, muito mágico, muito importante. E acho que trazer esse tipo de filme, com esse tipo de reflexão, diante dessa produção tão grandiosa quanto é a dos 100 Dias, eu acho que é muito importante, muito bem-vindo, e acho que a gente não tinha visto isso sendo feito até então. Eu acho que é também até um, um respiro também, talvez, principalmente no ano de eleição, né? A gente poder simplesmente viajar e talvez não pensar tanto sobre os conflitos políticos que a gente tem refletido tanto a respeito nos últimos anos, principalmente através do cinema. E eu digo isso, inclusive, enquanto público, artista e cidadão muito entusiasta do debate político através do cinema, né? Mas eu acho que esse filme ele traz essa autenticidade, essa identidade diferente, mesmo fazendo parte dessa safra dos últimos anos. Mostrar que o cinema brasileiro pode ser o que quiser, né? A gente tem Pode ser o que condições. quiser. E eu acho que né, o feito do Amir ele é tão grandioso por si só, quer dizer, ele foi o primeiro a realizar isso, que eu acho que o mundo já o admira, né? Muita gente em vários outros países conhece a história do Amir, conhece o livro. Então eu acho que isso já é
um atrativo muito grande, assim. E pensar que o cara é brasileiro deveria ser um sinal de muito orgulho. E É, muita gente não conhece a história. é Muita gente da minha geração não conhece essa história, claro, claro. né? Eu acho que o cinema ele traz essa nova maneira de experimentar. Muita gente de gerações passadas leu o livro. Tem um amigo meu que é apaixonado pelo livro, tá louco para ver o filme porque foi um dos melhores, é um dos livros preferidos dele. Mas muita gente da minha idade, por exemplo, eu tenho 25 anos, não conhece a história. Então acho que é uma maneira também de apresentar essa história para uma nova geração. E eu tenho a sensação que qualquer geração, no geral, pode até saber dessa história do Amir Klink, que fez um feito, mas não consegue ter a dimensão do que é pegar um barco, atravessar 7.000 quilômetros em mar aberto, sozinho, sem nunca ninguém ter feito isso antes. E, cara, tudo certo aí, bora beber uma cerveja ali, bora jogar uma sinuca aí, já tô de boa, tá ligado? Uma coisa realmente muito fora dos parâmetros. Eu acho que o filme vai conseguir dar uma dimensão do tamanho do feito que a gente não tem contato. A gente até pode saber da história, mas não consegue realmente dar a dimensão, que é algo único, que, enfim. Uhum. E é um herói. E que bom, e acho que esse é o último ponto antes de fechar a entrevista. Que bom que foi o cinema nacional que está contando essa história. Eu tenho certeza que em outro momento, não muito distante de hoje, a gente poderia ver esse mesmo filme sendo feito 100% por uma produção gringa, um diretor gringo, eventualmente até um ator gringo, em inglês, sabe? E que bom que a gente está conseguindo contar nossas próprias histórias do nosso jeito, com os nossos mares, com as nossas piscinas artificiais, o Frio de São Paulo também para contar essas histórias. Ei, Felipe, e tu segue remando? Cara, eu não sigo remando porque é difícil, né? Você precisa ter o barco, você precisa ter o remo, você precisa ter o mar, ou, enfim, uma raia, pelo menos. Eu, inclusive, quando eu fiz as aulas, eu fiz na raia da USP, as aulas. Foi aqui em São Paulo, né, que eu fiz todas essas aulas. E eu até, na época, eu pensei, cara, eu acho que eu queria continuar, mas aí tem toda uma burocracia, e eu falei, ah, não, acho que tudo bem, eu vou continuar com a minha corrida, que eu gosto muito de correr, e fica por isso mesmo. Eu vou deixar as minhas memórias de remo para as memórias que eu tenho da gravação. Mas uma coisa que eu ia falar, só para fechar aquele Claro. último ponto, você falou, né, que a gente vai ter a dimensão, né? Muita gente não tem a dimensão do feito do Amir, e eu vi o filme pela primeira vez na semana passada. Eu não tinha visto ainda, vi o filme finalizado semana passada. Eu fiquei muito feliz, muito emocionado, realizado, orgulhoso, enfim. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu já sabia, porque era a natureza do roteiro também, mas uma coisa que me chamou muita atenção é a maneira com que o filme consegue imergir o público nessa viagem. Realmente parece que a gente está viajando com ele. Realmente parece que a gente está atravessando o oceano junto com ele. Então eu acho que isso é um feito extraordinário do Carlos Saldanha e da produção que ele conseguiu dirigir. Inacreditável. Eu nem sei como começar a fazer um roteiro desse aí, que parece sem disso, uma loucura. E, Felipe, agora sim, para fechar. Esse feito do Almir foi incrível, mas não foi o único. O cara depois meteu a louca e foi pro Polo Sul, pro Polo Norte, fez outros feitos inacreditáveis. Tu tá preparado pro 100 Dias 2? Tu vai seguir aí contando a trajetória dele no cinema? Como que tá isso? 200 dias, né? É, Cara, sinceramente, quem sabe isso aconteça? Eu nem tinha parado para pensar nessa possibilidade. Você é a primeira pessoa que me traz essa reflexão. Mas eu acho que é um filme tão único. Eu acho que bons filmes, eu não sei, às vezes não precisam de sequências. Eu não. acho que os bons filmes, eles encontram um desfecho por si só. E o desfecho do filme que a gente fez é tão bonito que eu não sei se precisa de uma continuação. Mas que eu estaria preparado, eu estaria. Eu estaria louco para pegar um veleiro e fazer a volta ao mundo do Amir, por exemplo. Certamente Carlos Saldanha discordará de ti porque ele fez 5 Era do Gelo e todos foram bons. É Então, verdade. vindo do Carlos Saldanha, eu boto a minha mão no fogo. Minha gente, esse foi Felipe Bragança, ele que vive Amir Klink nesse filme que a gente tá falando como se fosse estrear amanhã, mas a emoção é tamanha que parece que é, mas é só no dia 29 de outubro, mas já é bom ir se preparando porque vai, enfim, comover não só o Brasil como o mundo, a trajetória da travessia. Felipe, pode falar, por favor. Vale dizer que hoje, no dia que a gente está gravando essa entrevista, faltam 100 dias para a estreia de 100 dias.
Não podia ser mais simbólico essa data, essa entrevista, por isso que tá tão incrível, tá tão ótimo. 7.000 quilômetros de mar aberto, Oceano Atlântico Sul, a primeira pessoa a realizar esse feito, um brasileiro que agora vai ter esse lugar de prestígio no cinema mundial. Oscars virão. Felipe, obrigado mais uma vez, parabéns por esse trabalho e vai te alimentar para recuperar esses 10 quilos aí, velho. Eu que agradeço, Lucas. Obrigado. Vou fazer isso, vou jantar agora.